Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu dileto e amado ouvinte e internauta que nos segue pelas rádios conveniadas e também pelo nosso canal. Nesta sexta-feira quaresmal, quero saudá-lo com esta paz que vem do alto, que vem de Cristo, e te convidar a olhar para a igreja se voltando para a cruz. A cruz não é apenas lembrança do sofrimento, é sinal de amor que se entrega. E o tema de hoje é este: dar frutos para Deus. Que o seu final de semana seja na bênção e que tudo possa já convergir para o grande momento no domingo da Santa Missa, que é o ponto ápice, o ponto alto da vida nossa católica. Que Deus te garanta esta paz que todos nós precisamos nesse dia de sacrifício, de penitência, de jejum, para aqueles que têm condição de fazê-lo. Nós estamos unidos no poder do Senhor Jesus, que tudo sabe, que tudo entende o que eu, que você precisa para o crescimento na fé e na espiritualidade. A vida cristã não é uma estagnação, ela não está parada, ela não fica entancada. Deus nos chama a crescer, a amadurecer, a frutificar. São Gregório Magno, século VI, dizia: a árvore que não dá fruto seca por dentro. Ele lembrava que a fé precisa se transformar em atitudes concretas. Se eu sou cristão, católico, ou a igreja, se eu tenho a palavra de Deus, se eu creio no mistério da Santíssima Trindade, mas a minha vida não condiz com aquilo que Deus quer de mim, eu estou vivendo uma esquizofrenia espiritual. Nós precisamos deixar que a nossa vida possa ser profundamente conectada com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós vivemos. Quantas vezes recebemos tanto de Deus, graças, oportunidades e perdão, e mesmo assim permanecemos fechados. A Quaresma é um tempo de perguntar: que frutos minha vida tem dado? Que eu tenho oferecido a Deus como fruto da minha fé, da minha decisão por Ele? Porque eu posso ir à igreja, eu posso até comungar, mas lá fora fazer tudo errado. Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de mim, nem de você. Nós precisamos dar frutos da nossa fé, frutos que nos enriqueça com a sabedoria que vem do alto, frutos que apontam para um caminho realmente de santidade, profunda justiça, de profundo amor ao Senhor e também ao próximo. Esse caminho que Deus quer que nós percorramos. Se nós estamos nessas condições de fraqueza, isso tudo se deve ao pecado original, à concupiscência da carne, porque o nosso grande inimigo é o demônio, o pecado e a carne. São os inimigos da nossa salvação. Se eu não venço esses inimigos, eu não tenho como crescer verdadeiramente na minha fé. Nós recebemos tudo de Deus,
Mas o que nós temos oferecido a Deus? O que nós temos apresentado a Ele como fruto da nossa fé numa vida que a gente quer que seja toda para Ele? Fica para mim e para você essa grande interrogação. O que nós temos oferecido de forma concreta da nossa vida, sobretudo nesta quaresma, ao nosso bondoso Deus, que tanto nos amou em Jesus, que tanto nos consolou em Cristo, que tanto nos guia, nos ilumina e alimenta através de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pergunta que cala profundamente no nosso coração. Santo Irineu de Lyon, que é um grande santo do século II, ensinava: a glória de Deus é o homem vivo. Deus quer que a gente viva e que nós alcancemos o penhor da santidade do próprio Deus, do próprio ser divino. E o homem vive plenamente quando responde a este amor divino com fidelidade. A fidelidade na oração, no amor ao próximo, a fidelidade ao altar de Deus, a nossa vida eucarística, a fidelidade à sua santa palavra, procurando sempre, cada vez mais, ter uma proximidade com os ensinamentos divinos, ter uma íntima relação de amor com a Santa Igreja que Nosso Senhor deixou para nós como caminho seguro para a nossa salvação. Nós estamos nesse mundo de maneira muito passageira. Tudo nesse mundo é rápido, é passageiro, e nós vamos passando também com o tempo. E queremos cada vez mais esta intimidade, essa busca de fidelidade a Cristo. A cruz nos ensina que o verdadeiro fruto nasce do sacrifício. Não existe Páscoa sem entrega. Não existe transformação sem conversão. O sacrifício é a entrega. Se nosso Senhor se entregou por nós na cruz, e Ele o fez por amor, por isso o sacrifício está profundamente ligado ao amor. O sacrifício é morrer pelo outro, é morrer por Cristo, é doar a vida por algo tão profundo, tão grande, que é o próprio mistério do Senhor. Porque não existe realmente a Páscoa sem esta entrega. Não pode existir transformação da nossa vida sem a conversão, sem essa mudança de vida, sem esta transformação da nossa vida. Talvez você esteja atravessando um momento difícil na sua vida. Lembra-se, Deus pode fazer brotar frutos até do sofrimento oferecido com fé. Isso é profundo. A nossa fé nos leva a uma humildade na aceitação dos sacrifícios, das angústias, das doenças, dos problemas que nós oferecemos a Deus com fé. Pois a nossa vida ela é marcada por isso, não tem como ser diferente. Neste mundo, a gente ama e sofre, diz Santa Teresinha do Menino Jesus. E é do sofrimento que Deus pode fazer brotar frutos maravilhosos em razão da nossa fé. Santa Teresa d'Ávila dizia aquela palavra que sempre a gente traz aqui: nada te perturbe, só Deus basta. Quando permanecemos unidos a Cristo, mesmo as dores se tornam sementes de vida. A
morte, os sacrifícios dolorosos, as perdas, tudo se torna sementes de vida em Deus. Hoje é dia de olhar para a própria vida e perguntar com sinceridade: estou vivendo apenas para mim ou estou dando frutos para o meu Deus? Que este pensamento domine o nosso coração nesta sexta-feira e que nós, pelo dom da fé que recebemos no batismo, possamos responder a isso com a oferta de nós mesmos ao nosso Deus. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 21, 33 a 43, depois de 45 a 46. Jesus conta para nós a parábola dos vinhateiros homicidas. O dono da vinha confia suas propriedades aos trabalhadores, mas eles rejeitam os enviados e até o próprio filho do vinhateiro. Então o Senhor declara: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso aqui Nosso Senhor está falando da rejeição que ele, como filho do Pai, que veio para curar a vinha da criação, e foi rejeitado. E mais do que isso, foi morto, foi pregado na cruz. Então, o Evangelho, com esta parábola tão interessante, nos chama a responsabilidade espiritual. Deus confia a cada um de nós uma vinha, nossa família, nossa casa, nossa vida, nossa missão. E aquilo que Deus confia, nós devemos levar muito a sério. É a nossa vocação, é aquilo que nós somos, que nós temos. Quando nós falamos da missão, é aquela atividade que o Senhor confiou a nós na igreja, na comunidade, na catequese, na pastoral, no serviço, na evangelização. São tantas coisas bonitas que acontecem tão bem na paróquia em razão disso, porque as pessoas estão levando a sério aquilo que recebeu de Deus. Quando não se leva a sério aquilo que recebeu de Deus, não funciona. A missão não anda. A cruz que parecia derrota torna-se vitória. Assim também nossas escolhas podem transformar o mundo quando vividas em fidelidade. O matrimônio, o sacerdócio, a vida religiosa, a vida consagrada, enfim, toda essa nossa entrega com responsabilidade vai nos fazer esperar o dono da vinha vir para nos levar com ele. Ao contrário daqueles vinhateiros homicidas que mataram a um, mataram a outro, aí é uma referência aos profetas, aos patriarcas do Antigo Testamento e, por fim, ao filho do próprio pai que é enviado para a vinha e que é morto pelos homicidas. Que nós saibamos viver com gratuidade a nossa missão no corpo místico de Cristo, nos nossos trabalhos, com a nossa vida e também com a nossa família, assim seja. Convido a esta oração de encerramento do nosso programa, rezando juntos em espírito. Senhor Jesus, diante da tua cruz, queremos renovar nossa entrega. Purifica nossa vida, a vida de quem acompanha este programa nesta manhã,
cura nossas resistências e ensina-nos a dar frutos de santidade. Que cada gesto nosso seja resposta ao teu amor e que a Quaresma transforme o nosso coração, muitas vezes sobrecarregado de infelicidades, de amargura, de tristeza. Contigo, Senhor, nós queremos seguir até o fim, porque nós os adoramos e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo e remiste o coração de cada um de nós. Com São Padre Pio, digamos, fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Dolorosa, venha sobre você e sua família, sobre os seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor te conceda o dom da alegria de poder caminhar com Cristo carregando a sua cruz. Amém.